sobre o salmo pela graça, porque quando eu estava meditando no meio das minhas meditações, escrevendo, perguntando para Deus, orando, minha esposa sabe, esses últimos dias eu peguei um resfriado muito forte, fiquei sem dormir alguns dias, pensando, preocupado, e Deus foi mostrando algumas coisas interessantes. Por exemplo, a palavra graça, ela tem uma ideia de descendência, ou seja, aquilo que vem de Deus, é como uma linhagem, né? Uma linhagem, por exemplo, a linhagem de Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão. Quando apareceu lá no texto a palavra descendente, eu me preocupei, porque eu disse, não, eu quero saber da graça, não descendência. E o Senhor falou assim, a minha graça descende do céu. Entenda o texto, né? Ele falou comigo. A minha graça descende do céu, a ponto de eu entregar o meu filho para morrer por você, que não vale nada. Então isso é uma graça que vem do trono. Agora, eu preciso que você pegue essa graça e acenda ela. Ou seja, a palavra descendente e ascendente da graça. A palavra descendente é aquilo que eu recebo, e ascendente é aquilo que eu vou fazer com a graça. E aí, Deus me levou para a igreja primitiva. O que era que a igreja primitiva fazia? Eles preferiam morrer do que perder a graça. Na mente deles, eles pensavam, assim como o Pai enviou o seu Filho para morrer por mim, eu vou entregar a minha vida a ponto de morrer por ele. Amém, querido? Isso é graça que vem do alto, que desprende o homem dentro de uma dimensão que só quem vive é quem sabe. Quem está disposto a entregar a sua vida por amor a Jesus. E aí, o Senhor me levou para Gênesis, capítulo 1, na criação. E quando eu comecei a olhar a criação de Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, tudo isso aqui é graça. Agora, essa graça aqui de Gênesis 1, não é essa graça que Paulo está... Aliás, não é essa graça que vocês conhecem hoje. A graça que vocês conhecem hoje é um poder de Deus é um poder que vocês não merecem. Essa graça de Gênesis 1, da criação, é toda a minha graça imbuída no homem. Toda a minha graça, todo o favor de Deus. Aí eu questionei Deus, então o que é essa graça? E o Senhor me disse, essa graça, para você entender o que é graça, você precisa estudar ou meditar sobre o poder de Deus, sobre o mover dos céus. A palavra graça é favor imerecível. E como eu conheço esse favor imerecível? Através do mover de Deus na minha vida e na vida daqueles que viveram essa graça, não dentro de uma proporção pequenina, como se vê hoje, mas dentro de uma proporção gigantesca, igual Adão viveu antes da queda. E agora a pergunta, não sei se você está começando a entender, mas a pergunta que eu fiz para Deus, Senhor, e por que Paulo estava preso? Agora, falando da carta de Timóteo, a primeira e a segunda carta. A primeira carta, Paulo escreveu no ano 62 aproximadamente. A Bíblia não detalha profundamente as datas, mas a primeira carta ele escreveu no ano 62. E Paulo tinha uma visão, ou seja, Paulo tinha um propósito quando escreveu essa carta. E a gente percebe, fazendo um resumo simples, sem nada de nos aprofundar muito, mas um resumo simples da primeira carta. Paulo escreve a primeira carta, como eu disse, no ano 62, e depois de 5 anos, ele escreve a segunda carta, mais ou menos aproximadamente no ano 67, da nossa era. Agora, só para você entender o que Paulo quis dizer para Timóteo, quando nós vamos para o contexto da carta, essa escrita, esse conselho que alguns teólogos chamam de carta pastorais, ou seja, não de um doutor para um servo, de um doutor para um aprendiz. Paulo está escrevendo para um homem, mas não é somente os conselhos de Paulo que me chama a atenção. É que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na prisão. A primeira carta é uma carta
que os teólogos chamam de carta estimulativa, e a segunda também. Só que uma estimula até certo ponto, e a segunda de uma maneira mais profunda. Quando a gente olha o contexto, a gente vê que a igreja, na época de Timóteo, ela passa por uma dificuldade muito grande. Ou seja, a primeira advertência que Paulo ensina, Paulo diz para Timóteo, cuidado com os falsos obreiros. Isso é um conselho prático que ele dá para Timóteo. Se você pegar o capítulo 1, a partir do versículo 5, 6 e 7 da primeira epístola, ele vai dizer assim: olha, os falsos obreiros são cheios de ideias, fábula interminável. Eles falam, mas eles não vivem. Eles pregam, mas não vivem. Já vou falar disso aqui, que tem muitos obreiros hoje, irmão, que falam uma coisa e vivem outra. Está totalmente distante daquilo que é. Eu digo, muitos pastores, muitos evangelistas não são aquilo que eles dizem ser. E naquela época já tinha os teólogos ali na igreja de Paulo. Preste atenção numa coisa, só para a gente ter uma ideia. A igreja de Éfeso era a igreja que Timóteo estava. Essa igreja tinha essa cidade tinha cerca de 500 mil pessoas. Era uma cidade grande, muito movimentada. E essa igreja cresceu demasiadamente. E os escritores dizem que quando essa igreja cresceu, entrou judaizante com ideia do judeu, trazendo culto, não acreditava em ressurreição. Tantas coisas, aquela igreja passou por circunstâncias desagradáveis. Agora detalhe: o líder maior dessa igreja estava preso. E agora está lá um jovem chamado Timóteo, que aparentemente não tinha estrutura. É isso que a gente entende quando a gente lê a carta. Os obreiros olhavam para Timóteo e diziam: só está aqui porque é amigo de Paulo. Senão não estava. Só está aqui porque Paulo que trouxe, senão não estava. Aí Paulo vai escrevendo, vai instruindo Timóteo, para Timóteo não desistir. Aleluia. Irmão, você já pensou? Para um pouco e analisa o seguinte: nós somos pequeninos aqui. Aí de repente eu estou dirigindo uma igreja. Eu estava dirigindo essa igreja aqui há alguns anos atrás. De repente eu olho e entro aqui um dos maiores teólogos do Brasil. Assim, ele era filho do pastor Claudionor Correia de Andrade, pastor Gunnar Berg, né? Isso, Gunnar Berg, filho do pastor Correia de Andrade. Eu não conhecia, preguei a primeira vez aqui, do meu jeitão, nordestino e tal. Ele só ali olhando, cruzou os braços aqui, ó, e ficou lá. Depois que eu descobri que era ele. Imagina, quando eu descobri que era ele, claro, eu fiquei todo apavorado, meu Deus, sabe? Agora imagine Timóteo, no meio de só clero, só a mata do cristianismo da época. E Timóteo, um jovem pequenino, discípulo de um cara que está preso, de um cara que apanha mais do que tem vitória. O testemunho de Paulo é só prisão, só pauleira. E aí, como ele está pregando um Jesus que automaticamente está morto na ideia dos filósofos. Então veja que situação. Só que Paulo, ele encoraja Timóteo. E aí chega o texto que ele fala assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí eu entendo o porquê de Paulo fala isso para um jovem Timóteo: fortifica-te na graça. Por quê? Como eu disse, o que é graça, pastor? Graça é o mover de Deus. Ok? Segura aí. A segunda coisa que Paulo fala para Timóteo, a primeira é: cuidado com os falsos obreiros. Cuidado com os falsos obreiros, que não estão dispostos a pagar o preço do Evangelho de Cristo. Aleluia. Tem pessoas que gostam do título, mas não gostam daquilo que Deus dispõe para quem é titulado alguma coisa. Tem pessoas que gostam de estar aqui, ó, de status, mas não gostam de pagar o preço para estar aqui. Então Paulo disse: cuidado com os falsos obreiros, que pregam o Evangelho, automaticamente o Evangelho que você pode tudo. E quando você olha para a Bíblia, a graça não é de
Então, a segunda coisa que Paulo fala para Timóteo, ele diz assim: olha Timóteo, desperta o dom que há em ti. É uma das coisas que Paulo fala para Timóteo. E claro, irmão, sabe, domingo vai ter os pregadores aqui, mas eu estou só ajudando as lenhas aqui, colocando um foguinho para depois eles fazer o resto, tá bem? Então, a segunda coisa que ele fala assim, olha, a segunda coisa, eu vou deixar isso aqui para depois, mas Paulo fala uma terceira coisa, depois eu volto para a segunda. Paulo fala uma terceira coisa, que é o cuidado pessoal de Timóteo. Timóteo, você precisa ter esse cuidado, está tudo aí você precisa cuidar da sua vida, da sua maneira de entrar e sair, da sua maneira de proceder. Você precisa, Timóteo, criar estrutura pessoal. Olha, segue o exemplo dos fiéis, Timóteo, na palavra, no trato. Ou seja, quando eu comecei nesse texto, o Senhor falou assim: você lembra, meu filho, do conselho de Davi para Salomão? Lembro. Vai lá, leia. E lá o conceito de Davi para Salomão é: ser homem, Salomão, ser homem, seja homem, assuma a responsabilidade. Quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, cuide da sua vida, seja exemplo dos fiéis, procure alguém na sua igreja, procure alguém na comunidade que tem traço de fidelidade e seja fiel à proposta, o testemunho que Deus tem, aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa ser fiel, não importa o que você passou ou está passando, você precisa se manter íntegro àquilo que Deus chamou você para fazer. Por quê, irmão? Irmã Jéssica, se Timóteo não fosse fiel, como que ele ia ter autoridade para falar a hora que ele subisse na tribuna para ministrar no domingo? Então os conselhos de Paulo são práticos para uma geração que precisa. Deus disse para mim esta semana: eu preciso levantar Timóteo no meio da minha juventude. Agora escuta aqui. E Deus disse para mim levantar Timóteo. Eu tenho que ter Paulo, que tem coragem de ensinar, que tem coragem de dizer: não faça isso, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui. Tem que ter Paulo, irmão. Timóteo tem um mundo aqui. Quantos Timóteo tem aqui? Levanta a mão e diga assim: eu sou um. Nós estamos poucos, irmão. Eu vi pouca gente levantou a mão, tá vendo? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. O que é que a graça faz, irmão? A graça, ela movimenta a igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque parece loucura, né? Parece loucura. Meu Deus, querido. Mas se você observar, se você olhar as manifestações maiores de Deus, qual foi? Vamos falar de algumas aqui rapidinho, o tempo está voando, mas vamos lá. As manifestações poderosas de Deus. Por exemplo, Isaías viveu uma manifestação muito grande. Ele disse que viu os céus abertos, Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele disse que viu os serafins voando, cristal, aquela coisa toda. E ele disse que a glória de Deus encheu o tabernáculo, encheu o templo, aquela coisa toda. Uma manifestação visível de Deus. Outra manifestação de Deus. Ezequiel, capítulo 1. Eu estava na beira do rio chamado Quebara, lá na Babilônia. O céu se abriu e eu tive visões de Deus. Ele disse que viu roda, uma girava para um lado, outra girava para outra, aquela coisa, aquele movimentação da glória de Deus. Falei de duas, né? Imagina o seguinte: toda vez que você vê na Bíblia as manifestações de Deus com poder, e tem outras passagens bíblicas, por exemplo, na época de Samuel, quando os inimigos fugiram, você vê o poder de Deus, desceu chuva, aquela coisa toda, os carros dos inimigos se atolaram e Israel venceu a guerra milagrosamente. Foi uma manifestação do poder de Deus. Agora veja, escuta aqui. Não tem como você separar o poder de Deus da graça.
Não tem como, Iago. Você pode ser o maior teólogo que existe no Brasil, ele não consegue desvincular a graça, ou seja, o poder de Deus vem debaixo da graça de Deus, irmão. O poder de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus. Eu não gosto muito de usar a palavra movimento, porque movimento ficou uma palavra meia banalizada, movimento, mas eu uso a palavra mover. Todo o mover de Deus, todo o poder de Deus é revestido pela graça de Deus. Não tem como. Deus não age fora da graça. A graça é tão tremenda, foi lido aqui. Nossa, lido aqui, meu. Paulo tinha uma vida tão tremenda com Deus, segundo os Coríntios capítulo 12, que ele disse assim: eu conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisa inefável. Olha o que a graça faz. A graça é tão poderosa que fez Paulo viver uma vida que ele não conseguia compreender se ele estava na carne, no natural ou no espírito. Ele disse: não sei se no corpo natural ou se fora do corpo, espírito. Mas esse homem foi ao terceiro céu, e lá ele viu coisa que ao homem natural, que o homem comum não se fala, não se pode falar. Mas para que esse homem não se exaltasse, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele diz assim: eu orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor me respondeu dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O que é que Jesus está dizendo para Paulo? Paulo, a minha graça, ela é maior do que as tuas limitações. Jovem, a minha graça, Deus está dizendo, a minha graça, foi falando aqui de medo, a minha graça é maior do que os teus medos. Aleluia. A minha graça é maior do que as tuas frustrações. A minha graça é maior do que o teu pecado. A minha graça, aleluia, é maior do que o teu desespero. Aleluia. Sinta a graça de Deus esta noite. Aleluia. Isso é graça. É o poder de Deus se movendo no meio da igreja. Aí Paulo diz, a terceira coisa que ficou como segunda: desperta o dom que é. Eita glória. Não comede, cadê? Nós temos uma geração que, segundo os psicólogos, eu estou falando, segundo eles, o irmão, é a geração mais problemática que existe psicologicamente. Segundo quem é especialista nisso, é a geração mais problemática que existe, segundo ele, viu? Segundo ele, porque a Bíblia, ela até concorda, mas a Bíblia tem outro presente para nós. Quando Paulo disse assim: Timóteo, desperte o dom que há em ti, Paulo estava dizendo, meu amigo, se mova através daquilo que Deus te deu. Se mova. Você consegue entender isso? Se mova através daquilo que Deus te deu. Desperte o dom. A palavra despertar aí é aflorar, é trazer o que está escondido, trazer para fora aquilo que está escondido, é despertar. Você toca, meu irmão? Toco, pastor, eu toco. Não toque igual eu em 3 notas, mas eu toco em 6 notas. Então, se você toca em 6 notas, vá trabalhando, que daqui a pouco isso vai despertar em você, e você vai passar a tocar com 12, com 15, com 20, eu não sei. Aleluia. Toda vez que você desperta aquilo que está dentro de você permite que a graça de Deus abunde em tua vida de uma maneira tão grande, tão poderosa, que nem você mesmo
uma história muito simples. O Pentecoste. Você tem lá um Pedro que, segundo a psicologia, é um cara que tinha lá os seus momentos de perca de senso normal. Não é isso? Pedro sanguíneo, sei lá, aquela coisa toda. Mas no dia do Pentecoste, quando veio o poder, quando eu disse para você que não tem como você desvincular poder de graça, então o que aconteceu no dia de Pentecoste? Foi um sapecar, na minha linguagem, foi uma porção dobrada da graça de Deus que encheu aqueles irmãos do Espírito Santo, e Pedro naquela hora se coloca de pé, um homem totalmente transformado, e diz: esses homens não estão embriagados, mas isso é que está escrito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e todos serão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Vai encerrar, então vamos lá. Isso é graça, é o mover de Deus agindo na sua vida. Eu fui pregar num lugar um tempo desse atrás. Minha esposa estava comigo, e eu olhei para uma moça, uma jovem. Por sinal, ela era muito bonita, muito bonita. Eu não sei porquê, o Espírito sempre me levava a olhar para ela, e eu não entendi. Eu disse: daqui a pouco ela vai pensar que eu estou olhando para ela demais. Estava até com medo já de ser repreendido. E o Espírito Santo falou comigo assim. Falei isso para ela. Eu disse: Jesus, vai agora. Ele disse: agora. Fale para ela isso. Eu com medo de falar para ela. Aí eu fui pregando. Deus falou: fale. E eu desviava. No final do culto, o pastor disse: pode orar, pastor, pelo pessoal. Eu fui orar. Naquele dia que você está cheio de Deus, parece que Deus derrama um mover extraordinário. E ela veio para frente. E o seu povo fala com ela. Disse: cheguei próximo dela e falei: irmã, Deus está dizendo para você despertar o dom que é na sua vida. E ela começou a chorar. Mas não era um choro comum. Era um choro de soluçar. Ela chorou tanto que ela caiu de joelho. A mãe dela veio, chegou do lado dela e sentou e disse: pastor, a minha filha sofre demais porque ela se acha feia. Ela se acha muito feia. E ela tem medo do pastor chamar ela até mesmo para orar, para falar qualquer coisa. Ela tem medo. Disse: apoio nesta noite, Jesus vai despertar ela. Jesus vai arrancar esse medo do coração dela. E ela vai ser usada pelo Senhor Deus. Porque Deus falou comigo. Uma moça bonita daquele jeito, se achando feia. Isso eu não quero nem falar, né? Misericórdia, Jesus. Misericórdia. O mundo está assim, meu irmão. E Deus está dizendo: Timóteo, desperta o dom que é em ti. Não é por você, é pela graça que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Timóteo, desperta o dom que é em ti. Não deixe o medo tomar conta da tua estrutura. Não deixe o medo te dominar, Timóteo. Mas se coloque de pé. Porque como foi cantado aqui hoje, o Senhor quer te usar poderosamente, aleluia, poderosamente. O Senhor quer te usar poderosamente. O Senhor quer pegar essa geração, aleluia, mesmo inflamada, mesmo com dificuldade, mesmo passando um dos piores momentos psicologicamente, mas Deus quer pegar essa geração e encher do seu Espírito e derramar uma graça tão grande. Deus quer fazer um mover do alto em nossas vidas, e Ele vai fazer a maneira que você entender aquilo que Ele pode fazer. Não é somente
somente aquilo que você vê. Eu fico pensando, é só pensamento, eu já estou encerrando. Eu fico pensando como que era a vida de Adão no Éden antes da queda. Eu fico pensando a estrutura espiritual que Adão vivia. Eu fico pensando, só pensamento só. Eu fico pensando na estrutura espiritual que Adão via e vivia diante de Deus. E Deus falou comigo: é esse tipo de graça que eu tenho para a minha igreja. Por isso que Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Desperta o dom que há em ti. Você não deve nada do passado. Você pode dizer: pastor, eu sou pecador. Eu também sou. Mas a graça dele é maior. É maior, a graça dele é maior. A graça dele é maior do que os teus defeitos. A graça dele é maior do que a tua pequenez. A graça dele é maior do que a tua timidez. A graça dele vai além das tuas faculdades mentais. Glória a Jesus. Eu não era para estar aqui, mas ele me trouxe. Ele me trouxe. Isso é graça misturada com poder, com perdão, com transformação, com vida transformada pelo seu poder. Você não está aqui porque você é próprio estar, é porque a graça dele te alcançou. Você não está aqui porque você quer, é porque a graça dele te alcançou. Tome posse dessa graça, se envolva dessa graça. Se avive com essa graça. Viva a graça de Deus na íntegra. Se você quiser se colocar de pé. Alguém aqui conheceu o pastor Jaci? Jaci Nunes, alguém conheceu? Pastor Jaci Nunes de Souza? Você não conheceu? Pastor Jaci? Vocês devem conhecer ele?